Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, sou pastor e psicólogo clínico e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o pastor Eduardo Bortolossi, que é pastor da Igreja Família, é casado com a Adriana, pai da Rebeca e da Esther, é escritor e empreendedor social, formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista Independente de São Paulo, e ele também concluiu vários cursos nos Estados Unidos. O pastor Eduardo plantou 4 igrejas em São Paulo e, como disse a você, hoje ele é pastor da Igreja Família na cidade de Sorocaba. Pastor, que alegria ter você aqui com a gente para essa conversa. Prazer é meu, Daniel, uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês, viver nesse momento especial também, né? Que legal, muito obrigado por estar aqui, viu? Queria começar fazendo uma pergunta sobre o nome da igreja de vocês, que é um nome maravilhoso porque ele evoca exatamente esse espírito que uma igreja deve ter, né? O espírito de família. E aí eu queria começar desse lugar que é muito comum pra gente, mas que eu acho que vale a pena a gente revisitar, que é qual é a bênção e qual é o desafio da gente viver como família, né? Bem, eu acho que é legal compartilhar do início mesmo nosso. Depois de eu plantar 4 igrejas aqui em São Paulo, então eu fui convidado por essa igreja em Sorocaba para ir para lá para recomeçar o trabalho do zero, né? Que foi mais ou menos a tônica do meu ministério, começar trabalhos do zero. Ok. Então eu plantei 4 igrejas do zero em São Paulo, onde eu vivi toda a minha vida, e 17 anos passados eu fui para lá. Essa igreja tinha já 55 anos quando eu cheguei. Ela era uma igreja de origem batista, da denominação Batista Independente, fundada por missionários suecos. E quando eu cheguei ela tinha se reduzido a 30 pessoas e estava quase 2 anos sem pastor. Então o desafio deles era recomeçar do zero. E a gente foi convidado para ir para esse desafio. Mas a igreja estava muito minguada, ela tinha um prédio mais na região central, mas não tinha pessoas. Tinha exatamente 30 adultos e 6 crianças. Então, quando nós recebemos esse convite, eu e minha esposa entramos num período de oração aqui em São Paulo. Sim. Começamos a orar e por 3 meses nós oramos pedindo alguns sinais para Deus. Quando Deus sinalizou, nós nos mudamos e quando nós chegamos lá, Deus nos deu exatamente essa visão. Plantar uma igreja família. Nos 2 principais aspectos. Primeiro, voltar da família biológica no sentido de cuidado. Sim. Em todas as demandas, necessidades e faixas etárias de uma família. Legal. Que era uma das necessidades da própria cidade. E a segunda, de estabelecer uma família espiritual, que é o padrão do Novo Testamento para a igreja, de ser realmente uma família de cuidado mútuo e como Jesus espelha a família biológica e família espiritual o tempo todo. Então, assim começou nossa ida, vamos dizer, para Sorocaba, 17 anos, para plantar essa igreja família lá. Que legal, que bacana, bacana. E essa ideia de ter a família nuclear, obviamente, como base do cuidado, mas também como modelo para replicar na comunidade de fé, ela é maravilhosa, mas ela é desafiadora também, obviamente, né? Muito desafiador, porque não é fácil viver em família. Exatamente. O que a gente sempre fala lá é assim como não existe família perfeita, e para você construir uma família perfeita, um casamento saudável, você vai precisar de renúncia, dedicação, perdão. A mesma coisa se espelha na família espiritual. Sim. Ninguém constrói uma família espiritual sem entrega, sem renúncia, sem compartilhamento, sem tudo isso, né? Então, assim que a gente foi caminhando, o desafio é enorme. Agora uma pergunta, por mais que a gente saiba na prática que não existem famílias perfeitas, nem igrejas perfeitas, por que no fundo você acha que as pessoas carregam essa expectativa de buscar a perfeição? Porque o ser humano vive muito em busca disso, né? Eu acho que no Brasil, na nossa cultura aqui, acho que um pouco por causa do sistema religioso que se criou e que também mais antigamente foi passado na igreja, era como que o pastor um ser perfeito, um cara ilimitado, que tem todo o poder, que tem toda a força. E isso foi passando, né? E que não é verdade, né? Porque não é possível você ter uma família perfeita, mas é possível você ter uma família saudável. Perfeito. Então é isso que a gente busca lá. É impossível ter uma igreja perfeita, mas é possível ser uma igreja saudável, né? A gente trabalha nisso tudo, mas eu acho que a gente carrega muito dessa religiosidade, esse peso de que para ser bom tem que ser perfeito. Sim.
E isso não existe. Exatamente, isso só vai empurrar a gente para frustração, né? Porque é exatamente isso, é irreal. E as pessoas entram com uma falsa expectativa. Então, nossa igreja, faz alguns anos que nós transicionamos para o nome ser Igreja Família. Tá. Apesar de 17 anos atrás, nós já, quando começamos, já falávamos disso. Sim, já era a identidade. Somos uma Igreja Família. O nome ainda continuou sendo Igreja Batista de Sorocaba, Igreja Batista por alguns anos. Depois nós fomos migrando e ficamos, de fato, usando agora o nome Igreja Família mesmo. Legal. Na sua formação pastoral, porque você mencionou aquela mentalidade mais antiga, na época em que você foi formado como pastor, a escola de mentalidade pastoral ainda era muito essa de o pastor é esse sujeito perfeito. Você recebeu isso como instrução de gerações anteriores? Sim, um tanto quanto, porque o meu pastor faleceu 2 anos atrás com 100 anos. Olha só. O pastor que me discipulou aqui em São Paulo, ele era contemporâneo do pastor Enéas Tonini. Ok. Eles eram muito amigos, o pastor Enéas foi meu professor também. E ele tinha aquele estilo antigo de pastorado. Ele me ordenou ao ministério, eu tinha 21 anos. Então, 21 anos e eu fui pastorear a igreja junto com ele. Os primeiros anos, ele era o pastor sênior da igreja e eu era o pastor auxiliar. E caminhei com ele. Então, ele tinha já mais de 70 anos. Então, era um pastor de 70 com um pastor de 20 e pouco. Imagine o conflito geracional que não é isso. Mas ele era muito sábio. Entretanto, ele era esse pastor de que dificilmente tirava férias, que não parava nenhum momento, um fenômeno, na verdade. Plantou muita igreja em São Paulo. Porém, eu fui aprendendo com ele e vendo também coisas boas que eu ia evitar no meu próprio ministério. Mas a gente viveu esse conflito geracional aqui. Às vezes eu queria fazer um negócio e ele dizia, vocês são malucos. Me lembro como se fosse hoje. A gente estava com a igreja recém-plantada num bairro e tinha muito roqueiro. Eu estou falando de, sei lá, 22 anos atrás. Tinha muito roqueiro no bairro. Aí tinha uma casa de show e eu com outro pastor, mais jovem também, falei, vamos fazer um evento na igreja, tipo de rock, para ver se esses caras vêm para a igreja evangelizando e tal. Sim. E fizemos, né? Daí era um sábado à noite. Só que a gente não imaginava que ele iria. E quando chegou, tipo, para começar, ele chega com a esposa dele, quase 80 anos, 75 anos, andando bem devagarzinho. Na hora que ele viu tudo aquilo, ele disse, Eduardo, a gente pode conversar essa semana? Eu falei, pode. Claro. Então havia muito esse conflito geracional, mas foi muito legal, porque eu aprendi muito com ele. Mas ele é desse esquema antigo, sim, pastor irretocável, de conduta maravilhosa. Não que a gente não tenha que ter isso hoje, mas é essa figura um pouco mais antiga. Né? Um homem do seu próprio tempo, né? Mas é bacana porque quando você fala dele, por exemplo, por mais que você reconheça olhares que tenham a ver com a geração dele, por outro lado você fala da importância dele na sua formação e da sabedoria dele. Então, assim, sim, todas as pessoas têm as suas questões, né? Eu não posso nem medir o quanto ele me abençoou, né? E a sabedoria dele, porque ele também sabia que ele estava com um cara de 20 e poucos anos que está querendo correr, botar fogo, e ele está com 74, 75, parando. Mas ele nunca, tipo assim, tosou, parou. E por isso que nossa igreja cresceu aqui em São Paulo muito também. Plantamos 3 outras igrejas. Em 8 anos, 4 igrejas nós plantamos. Que legal. Todas estão acontecendo ainda hoje. Todas continuam seguindo. Sim. Que legal. Queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta, já que o senhor fala da importância desse pastor na sua formação. Pastores tendem a caminhar muito sozinhos, né? A sua igreja é uma igreja muito grande, você cuida de muitos líderes também. Qual a importância desse lugar de líderes se permitirem serem cuidados por outros líderes? Eu acho que esse talvez é o maior desafio da igreja, eu acho. Porque, como aqui o podcast é voltado a pastores pela vida, a saúde integral do pastor, o maior drama emocional hoje é porque um dos fatores é porque muitos pastores se isolam. O isolamento, biblicamente, é perigoso e foi a causa da ruína de muitos grandes líderes e continua sendo hoje. Esse é um perigo para o ministério. Então, desde caminhando com ele, por exemplo, ele não me pegou e jogou sozinho no ministério e disse, se vire aí. Ele foi caminhando comigo. E hoje eu tenho pastores que caminham comigo, que são meus mentores, e eu faço isso com a nossa liderança o tempo todo. Claro que hoje, numa igreja muito grande, membresia muito numerosa, eu não pastoreio todo mundo, não lidero todo mundo, é impossível isso.
mas eu lidero os nossos líderes. Então, caminhar perto dos líderes é a chave. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Há quantos anos você é pastor? 26. 26 anos. A sua igreja hoje é uma comunidade de que tamanho? Hoje a gente tem uns 8.500 membros, mais ou menos. Então, olha aqui. 26 anos no Ministério Pastoral, com uma comunidade de 8.000 membros aproximadamente, e a fala do pastor é: eu tenho mentores que caminham comigo, né? E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa acha que num tempo de caminhada ou num tamanho X de igreja, ela não precisa mais de gente a quem ela se reporte, com quem ela conversa. Quando a gente falou do perigo, esse é exatamente o perigo. Porque a liderança, em todos os aspectos, ela vai formando você uma pirâmide. Você começa a ser pastor de mais gente, você tende a ficar mais sozinho, você não pode mais compartilhar e tomar decisões falando com as mesmas pessoas, não adianta. Então, se eu não tiver gente que ande comigo, e que eu ande com eles, que eu me submeta a eles, que eu os ouça, certamente é isso que leva o pastor a cair, né? Sim, sim. E nessa relação de cuidado de líderes, como criar um ambiente para que, por exemplo, os pastores que se reportam a você e que caminham com você se sintam à vontade para falarem das suas questões se for necessário, para se vulnerabilizarem, porque às vezes há muitos contextos em que as pessoas ficam com receio de se abrir e de pensar assim, pô, isso pode ser usado contra mim, se eu falar ou não falar. Como é? Para cuidar de líderes de tal forma que eles se sintam à vontade para falarem das suas questões. Isso tem a ver com a construção de uma liderança saudável. Né? Então, primeira coisa que a gente decidiu, no nosso caso, quando eu mudei para Sorocaba, a primeira coisa que eu disse para aquelas 30 pessoas, eu não vou pastorear a igreja sozinho, eu vou montar uma equipe. Já começa por aí. Então, ou seja, eu não pastoreio a igreja sozinho, tenho 15 pastores comigo. Né? Então é a construção de uma liderança saudável, onde hoje, como a gente caminha, eles têm total liberdade de abrir qualquer coisa deles e, na verdade, a gente tem até um trato entre nós. Qualquer necessidade sua, você não vai abrir com ninguém, você vai abrir comigo. Pode compartilhar, nós vamos tratar, e é o que eu faço com os meus mentores, a mesma coisa. Mas vai pela construção de uma família saudável, exatamente desse compartilhamento. E também a gente tem um programa na nossa igreja já há 7 anos, que chama 30 Semanas, não sei se você conhece, que é um programa de cura e restauração, adaptado Celebrando a Recuperação, que vem também do AA, lá dos Estados Unidos. E esse programa é exatamente sobre cuidado emocional e numa comunidade saudável, onde as pessoas têm um lugar aberto, confiável, seguro, onde ela pode compartilhar seus maus hábitos, seus vícios, seus problemas, suas lutas, num ambiente seguro, onde ela vai ser tratada sem que seja exposta, escorraçada. Então isso vem desde a nossa liderança até toda a igreja. E vai criando uma cultura na comunidade de nós precisamos cuidar uns dos outros. Né? Isso, Todos os anos, por exemplo, na nossa igreja, nos meses de janeiro e fevereiro, pessoas, em um momento da nossa celebração, compartilham e abrem o coração como foi passar por um ciclo de 30 semanas, ser cuidado, ser curado, encontrar. E ali elas reconhecem, eu tinha esse problema, esse vício, esse mau hábito. Elas compartilham na comunidade? Na comunidade. Uma vez por ano, sempre janeiro e fevereiro. Bacana. Então a comunidade toda, mesmo quem não participa, está ali tendo a possibilidade de ouvir o testemunho. E eu vou logo a seguir e digo, vocês fazem parte de uma família imperfeita, buscando ser saudável. Né? E para ser saudável, a gente tem que estar pronto para ouvir, acolher, responder às demandas da vida. Né? E não há outra possibilidade de ser saudável se não admitindo a imperfeição, né? Por isso que é muito bacana essa construção. Imperfeita, buscando ser saudável. Porque a igreja, de verdade, é uma família, né? Jesus falou isso, somos uma família. E essa família precisa de cuidado como a família biológica. E a gente sabe que quando falta pai, figura paterna numa família biológica, dá problema. Materna, dá problema. Quando o casal está em crise, dá problema. E a mesma coisa é na família espiritual. Então esse cuidado, e também por a gente ter, talvez, a gente tem uma maneira de cuidar na nossa família que não é apenas o 30 semanas que eu falei, é um dos meios que a gente cuida, falando bem na prática. Outro meio é os nossos grupos familiares, eles têm o propósito de cuidado, até porque nós temos uma numerosa membresia, então te aconselha todo mundo a estar num grupo familiar, ser cuidado. A gente tem um trabalho muito grande com aconselhamento na nossa igreja. Minha esposa também é psicóloga, pós-graduada na área
clínica e pastoral e para líderes também. Que é feito tanto por equipe pastoral quanto por membros da comunidade que são habilitados para isso? Conselheiros. Ok. Então, por exemplo, a minha esposa treinou durante alguns anos entre 20 e 25 conselheiras. Mulheres que foram treinadas só para aconselhar mulheres da nossa igreja. Bacana. Então elas aconselham, todos os dias tem aconselhamento na nossa igreja. Isso desafoga a equipe também, né? Desafoga a equipe, porque a gente tem mais gente, não são só os pastores que atendem. Então tem essas mulheres e depois a gente tem um outro braço nosso, que são os projetos sociais. Aí dentro dos nossos projetos sociais a gente também tem um acolhimento muito grande. Um deles é a Casa da Família, onde a gente tem profissionais da área da saúde, atendendo gratuitamente pessoas de baixa renda. Aí entra psicólogos, psiquiatras, médicos e dentistas. Essa fala é importante, pastor, porque a igreja família, e eu vou pedir para você falar um pouco sobre esse ecossistema da comunidade de vocês, ela é uma igreja numerosa, é uma igreja estruturada, e ela não é, obviamente, o retrato da maior parte das igrejas no Brasil, que são menores, pequenas, não tem todas as possibilidades. No entanto, ela pode servir nessas ações como inspiração, porque às vezes as pessoas olham para as igrejas maiores e muito estruturadas e pensam assim, eles conseguem fazer porque eles têm essa estrutura grande. Só que, conversando com você, por exemplo, muitas dessas coisas são coisas que em proporções diferentes outras comunidades muito menores podem fazer, né? Porque tem a ver com plantar uma semente, equipar uma pessoa, capacitar aqui e ali. Então a réplica, ela pode ser feita cada uma no seu modelo, né? Sim, e o segredo é você não fazer porque hoje você tem muita gente. Nós começamos a fazer com 30 pessoas. Lá atrás você disse, eu não vou pastorear sozinho. Já não vou pastorear sozinho. E lá atrás eu já disse à igreja, nós vamos ter projetos sociais. Legal. Que a gente entende que uma família espiritual precisa causar um impacto social na área que ela está. Sim. Então nós temos hoje 9 projetos sociais totalmente ativos na cidade, todos eles tocados pela igreja e 2 em parceria com Casa de Abrigo, com crianças que foram retiradas das suas famílias por violência sexual, física, estão aguardando adoção ou a possibilidade de retorno à família. Então nós temos 11 trabalhos em diferentes áreas. Esse que eu falei, a Casa da Família, nós começamos ele quando não tinha ninguém na igreja, praticamente. Né? E os nossos projetos todos nasceram de uma dor. Olha só. A gente olhava assim, qual é a dor do nosso bairro? Qual é a dor da nossa cidade? Vamos tentar ajudar nessa dor, a resolver nessa dor. Então, nossos projetos sociais acolhem hoje, está muito grande. Mas você pode começar pequeno. Sim. Né? Qualquer trabalho pode ser começado pequeno. Sim. E é muito bacana isso da dor como lugar do renascimento, né? É. A dor não precisa ser o fim. A dor ela pode ser experimentada e deve ser experimentada. A gente não precisa negligenciar a dor, mas ela pode ser o lugar do renascimento de uma coisa linda. De ressignificar. Exatamente. Né? Se ressignificar a partir da dor. Por exemplo, esse da Casa da Família é um projeto lindo. Por quê? A gente olhava para a cidade, antes da pandemia, tem já 5, 6 anos esse projeto. E a gente via aquelas filas intermináveis no SUS. De pessoas esperando um atendimento, um exame, aquela coisa com toda a cidade. Sim. Caos nessa área. E o nosso time começou, por exemplo, a ir nos hospitais 4 da manhã, 5 da manhã, para servir café para as pessoas. Que elas iam ficar na fila 3 horas para conseguir pegar uma senha, para saber lá Deus quando conseguir um atendimento. E muito legal, a gente podia ficar nisso, nossa, que top, estamos fazendo algo. Mas a gente começou a olhar, e na nossa igreja tinha alguns médicos, e acho que 2 ou 3 na época. E esses médicos me procuraram um certo dia e disseram assim, pastor, a gente coopera na igreja, a gente já dá oferta, a gente contribui financeiramente, dá dízimo, mas a gente queria servir mais. Como que a gente faz para servir mais, né? E eu e minha esposa, desde que nós plantamos a igreja lá, nós tínhamos no nosso espírito isso, abrir uma casa da família, onde as pessoas poderiam ser atendidas plenamente, não só ter culto. Sim. Tanto que nessa casa a gente nem tem culto, a gente tem só atendimentos. E aí eu falei para eles, então depois a gente orou um tempinho e a gente teve esse insight. Eu falei, então, se vocês querem servir mais, eu queria pedir que vocês me dessem o que vocês têm mais de valor. Um tempinho na agenda de vocês por semana. Olha só. Eles disseram, tranquilo, pastor. Para atender famílias de baixa renda. E o que aconteceu foi que isso cresceu. Hoje a gente tem, é como Deus faz as coisas, uma comunidade enorme de médicos na igreja. A minha esposa juntou os psicólogos e nós começamos a atender com médicos e psicólogos toda a comunidade carente.
ajudamos a diminuir toda a fila do SUS. Hoje a gente tem um ecossistema que a pessoa, inclusive, pra você ter uma ideia, ela se cadastra, passa pela nossa assistente social, a nossa psicóloga, para confirmar que ela está em vulnerabilidade, precisa ser atendida, e depois ela recebe a gente tem uma receita que é aceita em qualquer lugar na cidade, do projeto social, para Uma receita do projeto de vocês. para poder ser atendida, e aí ela vai direcionada. Hoje a gente tem, então, um grande número de médicos que atendem nos seus próprios consultórios as pessoas do nosso projeto. Uau. E é muito lindo, porque tem médicos renomados em consultórios top de linha, atendendo gente da comunidade. Eles nem acreditam. Por quê? Porque quem está lá no consultório não sabe de onde aquela pessoa está vindo. Ninguém sabe. Um tempo atrás eu recebi um vídeo muito lindo, isso, Daniel, de um senhorzinho que estava na recepção de um consultório topíssimo da cidade, médico. E ele estava chorando. Ele foi atendido pelo nosso projeto. Ninguém ali sabia. A recepcionista filmou ele. Eles me mandaram depois que ele não queria ir embora, porque ele estava com medo, que era impossível ele ser atendido naquele lugar, ser tratado como ele foi, e eu correr atrás dele para cobrar ele. Então ele não saía da recepção do consultório. Entendeu? Olha só, que muito lindo. Então isso hoje a gente tem com médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras. Hoje tem físio, tem uma gama de profissionais que atendem lá no nosso projeto. Muito legal. E é um respaldo da sociedade à vocação e ao trabalho de vocês, né? E é o cuidado Sim. com a família. Porque alguém mal de saúde não vai produzir em lugar nenhum. Sim. Um pastor mal na saúde, não vai produzir em lugar nenhum, como qualquer profissional, um engenheiro, um médico, seja quem for. Então essa é uma necessidade. Assim foram nascendo os nossos projetos. E a comunidade de vocês, ela se organiza com esses projetos, mas ela também ela criou muitos espaços, certo? Ginásios e etc. Isso. Que são espaços de convivência. Fala um pouquinho sobre essa dinâmica da Igreja Família. A gente tem, depois de 10 anos que a igreja estava nesse antigo prédio ainda, lá que a gente estava mais na região central da cidade, estava já explodindo de gente, não tinha para onde ir, os projetos sociais todos sufocados. Então a gente começou a procurar um lugar. E 7 anos atrás nós compramos uma antiga fábrica, uma indústria lá na cidade, que tem 30 mil metros quadrados. Né? Então já tinham alguns galpões, algumas áreas, estava muito destruído, mas nós saímos então da região central, fomos para essa área industrial, nesse novo prédio, e começamos a reformar e fazer isso lá. Então hoje a gente tem, além do auditório onde tem o culto, tem várias áreas de convivência, temos ginásio de esportes, porque a gente tem um dos projetos é com esportes, tem uma escolinha de futebol lá, tem toda a área de esportes, de todas as modalidades praticamente lá. Aí a gente tem mercado solidário da família, farmácia solidária da família, tudo dentro do campus da igreja, lá. Então a pessoa passa no projeto, por exemplo, depois ela vai na farmácia e pega o remédio de graça. Pode passar no mercado de graça, que também o mercado nós criamos e virou um negócio assustador na cidade. Né? E isso tudo também é forma de promover a saúde dessas pessoas, né? Saúde, cuidado. Né? Exatamente, porque você vai cuidando, você vai devolvendo dignidade para quem teve a sua dignidade roubada, você vai mostrando a importância daquela vida, e isso vai promovendo qualidade de vida emocional também, né? E aí foi essa ideia de ser uma igreja para a família toda, em todas as faixas etárias. Então, a gente tem hoje lá 6 ou 7 auditórios. Então, se você for lá, todo o tempo está tendo alguma coisa. Porque a gente tem, por exemplo, um dos nossos projetos é de recolocação. Tem curso de elétrica, curso de não sei o que, curso de não sei o que lá. Tudo voltado para a cidade. Gente que está sendo treinada nos auditórios. Tem os auditórios, tem a área de convivência, tem tudo. E aí o bem que faz o cuidado emocional para devolver para essa pessoa autoestima, confiança, para ela deslanchar na vida, né? E aí também na casa lá a gente tem um atendimento psicológico gratuito. Para quem não pode pagar, recebe com os nossos psicólogos também esse tratamento. Falando sobre essa questão de uma vida emocionalmente fortalecida e como isso te impulsiona para o chão assim, da história, seu último livro, o livro mais recente publicado, fala sobre a história de José. E a sua frase ali no subtítulo eu achei genial, que é a apresentação, a descrição de José como o homem mais bem preparado emocionalmente. Resolvido emocionalmente da Bíblia. Me fala um pouquinho disso daí. Eu tô com ele ali, já tô doido para ler essa história. Essa foi uma
pós-pandemia, eu preguei uma série de mensagens sobre isso, boa parte dela baseada na vida de José. E no livro eu trago duas coisas importantíssimas. A primeira, tudo baseado na vida de José, é o discernimento que ele tinha das estações da vida. Sim. Então o livro vai falar de 4 estações diferentes da vida de José. Legal. Então, como ele discerniu cada estação na sua vida. E a segunda é como ele reagiu. Porque não é só sobre eu saber que a vida é feita de estações. Porque, na verdade, nossa vida nunca é flat, né? Nunca é linear. Tem estações, tem temporadas. E você saber discernir as temporadas da sua vida é fundamental para a saúde mental, inteligência emocional. Inclusive, isso gera inteligência emocional, inteligência na oração, inteligência na estratégia de tomada de decisão. Quando você está discernindo. José discerniu as estações. Mais do que discerniu, ele nos ensina como reagir em cada estação, que é diferente. Tem gente que consegue até discernir, mas não consegue reagir corretamente, positivamente, em cada estação diferente. Né? Que legal. A história de José é muito inspiradora, né? Tem um trechinho no livro de José, na história de José, no Gênesis, que fala de quando ele é lembrado na prisão, né? Como alguém que pode interpretar o sonho do faraó, e o texto diz assim que ele dá um salto, ele faz a barba e ele se apresenta. E eu acho isso tão genial, porque é um sujeito que está ali, tinha motivos para ficar ressentido, diz, opa, lembraram de mim, vou fazer a barba, mudar essa cara e vou para lá, porque pode ser a minha chance de sair. Então, é como ele reagia, isso, exatamente. Em cada estação. Eu falo no livro que a vida de José se divide em 4 estações, que na Bíblia, inclusive, são descritas por palavras que começam com a letra C. Ok. É bem curioso isso. Bem pedagógico. Que também começa com a letra C. Curiosamente, é uma palavra que começa com a letra C. Então, José começa a sua história até os 17 anos na casa do pai. Mas depois ele passa pela cisterna, jogado pelos irmãos, vai para casa, vai para o cárcere e vai para a corte. Olha só. 4 estações diferentes da vida dele. E como ele se comportou em cada estação é que colocou ele na corte. É que fez ele servir por 80 anos na corte. E mudar a história de uma nação e preparar toda a bênção para o povo de Israel sair depois com Moisés do Egito, com tudo que possuía. Exatamente. Né? Então ele foi um líder para a sua época e que preparou para o futuro. Então a história dele é muito impressionante. E como ele reagiu a essas estações é que marcou sua vida. Você falou, você não encontra José, por exemplo, murmurando na cisterna, nem na casa de Potifar. A Bíblia diz que ele fazia tudo o que devia ser feito ali, Gênesis 37. Na prisão, então olha como ele reage. Na casa do seu senhor egípcio, ele chega como mais um escravo. A maneira como ele reage e serve o torna líder dos escravos. Ele chega no cárcere, na prisão, como mais um prisioneiro do rei. Mas a maneira como ele serve o torna líder dos prisioneiros da prisão. E isso o torna líder do governo do faraó. A postura dele o tira do lugar de mais um e o alça a esse lugar de destaque que... E que também, sem dúvida, isso tem a ver conosco. Que é o quê? Deus, todas as estações, estava preparando José para aquilo que ele seria ou poderia ser. Deus não nos mostra tudo como não mostrou tudo para José no começo. Deus não mostrou para José, você vai ser o governador do Egito. Não, deu 2 sonhos. Que ele, ao revelar, trouxe um caos na família. Mas não disse que você vai ser governador. Porque eu vejo isso também, que é uma das coisas importantíssimas, falando sobre saúde emocional do pastor. Deus não prepara líderes no forno micro-ondas. Deus ainda usa banho-maria. Então, ele foi preparado por Deus para chegar a ser governador. Jesus ficou 30 anos no anonimato para servir 3. Aliás, José é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, teologicamente. Moisés, 80 anos para servir 40, liderar 40. E aí você vai, como Deus foi preparando. Então, cada estação é uma preparação de Deus na nossa vida. E talvez esse seja um desafio do nosso tempo, né? Porque como a gente vive numa era do instantâneo, a gente quer que tudo se resolva num estalar de dedos, né? E não vai ser assim, né? Jamais, né? A gente vive no 5G, WhatsApp,
cara manda uma mensagem, ficou azulzinho no WhatsApp, o outro não respondeu, ele já endemonia, né? Já fica louco. Não tá me respondendo. É uma velocidade, e na verdade essa velocidade tá adoecendo a nossa alma. Sim. Porque a gente não tá... O ser humano não é preparado para isso, né? Tanta velocidade assim. Haja visto o tanto de como isso está prejudicando a adolescência, como está tirando esse pessoal os adolescentes, os jovens do trilho, que é muita informação, muita rapidez para pouco preparo, né, emocional para lidar com tanta coisa. E uma glamorização muito grande da aceleração e uma negligência da necessidade da gente desacelerar. Todo mundo precisa desacelerar, pausa. Isso é algo, inclusive, que pastores precisam ser lembrados constantemente, né? Como a gente precisa desacelerar. Isso eu acho que se a gente falar de causas do adoecimento de pastores, a gente falou de uma aqui, isolamento, se isola, tal. Outra, falta de descanso. Você vê muito isso? Muito. Nas suas andanças e no seu convívio com pastores? Muito. Eu faço hoje muitas mentorias com pastores. A gente recebe semanalmente pastores lá na nossa igreja, no nosso hall de rede de igrejas também. Tinha muito ligado à Rede Inspire, a igreja da cidade, pastor Carlito, que é um dos meus mentores, inclusive. Legal. Então, eu recebo muito pastor lá. E muitos deles, por exemplo, estão 5 anos sem tirar férias. 3 anos sem tirar férias. Então, entra num ritmo, isso é muito perigoso. Sim, claro. Por quê? Porque, biblicamente, o descanso não é para curar. O descanso é para prevenir. Sim. Deus não descansou da criação porque ficou cansado. Deus não se cansa. Sim. Então o descanso não é para curar o cansaço, é para prevenir o cansaço. Ele está nos ensinando isso. Descanso é prevenção. Por isso que a gente tem gente que trabalhou como louco 3 anos seguidos, preciso tirar umas férias. Aí tira 10 dias, não consegui fazer nada, não deu. Claro que o descanso não é para curar o cansaço, ele é para prevenir isso. Que você não entre nessa estafa, nesse tempo. Então por isso que a gente tem uma falta de descanso, eu vejo semanal. É óbvio que a nossa rotina de um pastor é uma rotina estressante, né? Esses dias mesmo eu compartilhei, no mesmo dia eu fiz um velório, um casamento e preguei numa outra celebração. Sim. Como é que fica a sua vida emocional? Exatamente, é uma montanha-russa, né? Então, se não tiver essa pausa, esse descanso, vai fazer mal ao casamento, que é um dos dramas. Há muitos pastores com casamento prejudicado. Cuidando de muitas famílias, mas tendo a sua destruída. E isso é a consequência, eu vejo, de isolamento, falta de descanso, né? E outras coisas mais que fazem parte, né? Porque o pastor uma outra coisa que eu vejo que é muito comum, que eu converso muito com a minha esposa. Ela fala muito sobre isso, como psicóloga você também. Ela fala muito sobre isso. Que a gente não separa o pastor humano da função pastor. Sim. E o pastor, na verdade, ele é um ser humano comum, como qualquer outro. Então, quando fala o pastor, parece que ele é um outro tipo de ser. Sim. Né? Mas não, ele tem a sua humanidade, as suas necessidades. E por isso que a gente vê tanto hoje pastores com muito problema de saúde. Abandonando o ministério. Muitos desistindo, muitos sendo problemas familiares, emocionais. Claro que eu acho que isso também não é só com os pastores. Sim. A sociedade está assim. Não adianta a gente também querer só polarizar. Mas também porque foi muito pouco falado sobre isso. Perfeito. E aí queria pegar um gancho e fazer, pastor, 2 perguntas finais aqui, 2 pedidos, na verdade. Primeiro, como a gente acabou de dizer, essa questão do sofrimento psíquico, ela faz com que muitas pessoas questionem o lugar da fé, abandonem. Muitos pastores têm abandonado o ministério e muitas pessoas nas igrejas, às vezes, se afastam dos caminhos de Cristo porque acham que não poderiam estar sofrendo. Que palavra pastoral você daria para uma pessoa que está abandonando a fé nesse momento que está ouvindo a gente? Em primeiro lugar, o que eu diria você está passando por algo que todo ser humano passa. Então não esconda sua dor, não finge que ela não existe. E outro, principalmente, inclusive, os maiores, entre aspas, maiores, homens e mulheres da Bíblia enfrentaram isso também. Elias deprimiu, Davi deprimiu, Pedro deprimiu, vários deles, grandes líderes, Antigo e Novo Testamento. Então, você não está sozinho nisso. Isso. Né? Então, encare sua dor. Encare sua dor com fé. Se precisa de tratamento, com tratamento. Um erro muito grande depressão, é só diabo, é só
espiritualiza, se precisa de tratamento, se precisa de acompanhamento, procure seus pastores, seus líderes. Se você é pastor, vá conversar com outro pastor, não se isole em hipótese alguma, procure ajuda, porque isso é que vai fazer a sanidade voltar. Isso. Porque esse é o maior desafio hoje, manter sanidade em dias insanos. Sim. Né? Então, meu conselho seria esse, procure ajuda e confie no que Deus tem para você, porque Deus não mudou o seu projeto porque a gente se sentiu mais adoecido. E como eu disse, encare cada estação da sua vida como uma estação diferente. Perfeito. Tá? Encarar isso com naturalidade. Né? A vida é feita de fases. De fases, e você vai estar muito bem, e glória a Deus por isso, tudo bem. Mas quando você não estiver tão bem, não acabou sua vida, não é o fim. Né? O que eu digo é, o fim de algo não é o seu fim. Às vezes acabou o fim de um ministério, num lugar, o fim de uma área na sua vida, mas esse não é o seu fim. O fim de um ciclo. Deus é especialista em reciclar, ressignificar. Então tá com o coração aberto, mas eu diria muito isso, não se isole, em hipótese alguma, porque o isolamento, é só olhar para a Bíblia, né? Pedro se isolou, chorou amargamente, Elias foi para a caverna. Esse isolamento, ele é muito perigoso. Faz muito mal para a gente. Muito mal. A gente precisa de gente que possa nos falar verdades, possa também nos aconselhar, nos ajudar. Sim. Né? E um conselho prático, um último conselho prático pensando na qualidade da família pastoral. É como o senhor falou, muita gente cuida de centenas, milhares de pessoas, mas negligencia a sua casa. Um conselho que o senhor daria para pastor, pastora, nessa questão de melhorar a qualidade da vida da família? A família pastoral, eu diria, primeiro, coloque ela antes de tudo. Ela vem antes da igreja, ela é o seu primeiro ministério, ela é a sua credencial de ministro, que o apóstolo Paulo vai dizer, quem não cuida bem da casa não pode cuidar da igreja de Deus. Então ela é a sua credencial. Prático agora, pare com a sua família, tire férias com a sua família. Vou dar um exemplo meu, que eu faço, Daniel. Todos os anos eu tiro um período de férias com toda a minha família, esposa, filhas, agora genro, netos, e todos os anos eu tiro um período de 10 dias, uma vez só eu e a esposa. Faço isso há anos. Faça isso, porque quem não descansa, não para, inclusive está dizendo que não tem fé. Porque às vezes a gente tem muito orgulho de achar, se eu sair um pouquinho, a igreja vai morrer. O que será da igreja se eu não estiver aqui para pregar? O que será? Vai ser o mesmo. A igreja está há mais de 2000 anos, filho, não morreu, vai morrer com você agora, por favor. Né? Então, sai com a sua família, ou sua família, participe das estações da vida da sua família, porque a gente vai ter filho infantil como toda a família, adolescente como toda a família, jovem com toda a família, e se você não encarar e não viver isso, e não deixe que sua família seja taxada na igreja como uma família perfeita. Sim. Sempre lembre, nós somos uma família como qualquer outra, lidamos com dramas, eu enfrentei com as minhas filhas, com a minha esposa, nós tivemos uma dor muito grande na nossa vida, nosso ministério, que um dos nossos filhos, nosso terceiro filho morreu. Nossa, foi uma dor muito grande que nós enfrentamos, e isso nos ajudou muito a entender esses processos de Deus na nossa vida e entender que o fim de algo também não foi o nosso fim. Amém. Né? Então eu diria isso de todo o coração, mas pause com a sua família e trate a sua família como sua principal e primeira igreja. Amém. Pastor, muitíssimo obrigado pela sua vinda, por essa partilha de tanta sabedoria e tanta inspiração que eu tenho certeza que vai abençoar tanta gente. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz, Deus abençoe muito esse projeto. Amém. E a gente precisa muito disso, conversas pastorais, francas, abertas, um lugar mesmo seguro onde os pastores podem abrir o coração. Isso aqui é uma das coisas mais fundamentais hoje. Amém. Deus abençoe muito vocês. Amém. Você pode fazer a visão mundial. Deus abençoe muito a visão mundial. Obrigado pelo carinho nos receber aqui hoje. Amém, alegria nossa. Eu ia pedir, você pode fazer uma oração pra gente? Claro. Orando pelas pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento. Vamos agora, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse tempo juntos, falando aqui sobre coisas tão sérias, pertinentes sobre o ministério pastoral, a saúde integral do pastor, física, emocional, espiritual. E agora eu quero orar com cada pastor, cada ministro, cada líder que está nos acompanhando, Senhor, seja agora, seja em qualquer momento que ainda vai assistir esse episódio. Senhor, que a tua graça os encontre, que eles também percebam e assumam a real necessidade de procurar ajuda, de ter ajuda. Senhor, a minha oração é
Dá-nos, Senhor, obreiros saudáveis. A tua principal oração foi: envie obreiros para a seara. E nós oramos pelos obreiros da seara, que eles sejam saudáveis, plenos, abundantes. Pai, cuida do coração pastoral, cuida das nossas igrejas. Oramos pelo Brasil, pelas nossas cidades. Desejamos, Senhor, ser uma igreja relevante, transformadora no nosso país. E isso passa por uma liderança saudável, curada, restaurada. Então abençoa cada líder que está conosco e as famílias pastorais. Oro especialmente pelos filhos dos pastores. Senhor, que os pastores vejam seus filhos como flechas, como guerreiros, te servindo também. Onde eles estiverem, Senhor, haja um movimento do céu agora, convertendo, como diz a tua palavra, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se há algum líder, pastor, hoje chorando, enfrentando a dor de um filho distante, alcança seu coração e traz também esse pródigo de volta ao lar. Envia um avivamento desse tipo no nosso país, Pai. Que os pródigos voltem ao lar, à família espiritual e sejam grandemente usados por Ti. Oramos e abençoamos cada família pastoral da nossa cidade, do nosso país, pedindo a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Tenho certeza que essa conversa abençoou muito a sua vida. E eu queria encorajar você a acessar as plataformas da Visão Mundial, visãomundial.org.br/Pastores pela Vida. Ali você vai ter acesso a tudo aquilo que a gente produziu e vai saber também como incluir as nossas crianças na sua lista de oração. Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro.